o SESI experimentou um pouco antes, né, esse crescimento tecnológico. Não só as doutrinas que regiam o trabalho, a produção, né, do trabalhador, né, o produto do trabalho do trabalhador, mas também o advento das tecnologias modernas, né? Então começou há um impacto com isso daí e que culminou com a vinda no governo Kubitschek, né, da indústria automobilística, né, que fez uma verdadeira revolução, porque veio as montadoras com as fábricas de peças que se esparramaram, não só no ABC, como pelo interior do estado de São Paulo. Então houve uma modernização da indústria. Essa modernização trouxe um aumento na produção, trouxe um aumento do número de indústrias e, consequentemente, um número de trabalhadores. Como o SESI se abastecia com a contribuição das indústrias na base do salário, o SESI, evidentemente, cresceu muito naquela oportunidade com o aumento do número de trabalhadores e, consequentemente, da contribuição das indústrias para a manutenção do SESI. Foi motivado por uma viagem do Dr. Paulo Correia. Ele indo à Europa, na França, ele notou que havia umas entidades que congregavam mais de um serviço. E o SESI tinha serviços isolados. O atendimento odontológico, o atendimento de reabilitação, o centro doméstico, e que podia juntar isso. Então veio a ideia então do Centro de Atendimento ao Trabalhador, cujo primeiro foi construído e inaugurado lá, aqui em São Paulo, né, no Catumbi. E isso promoveu um grande crescimento do SESI, porque colocaram-se no SESI vários serviços e atendimentos, na parte de educação, na parte de atendimento esportivo, na parte de atendimento à saúde, atendimento odontológico, naquele tempo atendimento jurídico, que havia o serviço jurídico dentro da divisão de orientação social, que posteriormente foi extinto. Havia um verdadeiro shopping de atividades sociais, de atendimento social no centro de atendimento. A comparação melhor que a gente faria é o seguinte: o SESI se transformou em um shopping de atendimento social. Há uma linha reta na atuação do SESI, né, que começou balizado pelos ideais do CIMOS, que foram transpostos para o regulamento do SESI, né? E essas modificações, vamos dizer, externas da política brasileira no SESI, o SESI continuou na linha reta dele, né? Quer dizer, criando serviços, atendimento e tentando abranger aquilo pelo qual o CIMOS havia criado o SESI, que era a educação, que era a cultura, que era o esporte, que era a alimentação, que era a moradia, enfim, para que a pessoa pudesse se realizar materialmente e pudesse se realizar também como criatura humana. Ao longo do tempo, com todos os balanços que a política externa ao SESI, interna do Brasil, produziu, o SESI se manteve sempre na mesma linha. E o SESI ficou, na Rua Paula Souza, ficou um tanto quanto acanhado, né? Então partiu para o viaduto Dona Paulina e depois veio para cá. Lá o viaduto foi vendido, né, para a Justiça Estadual e o SESI veio para cá com instalações mais amplas. E posteriormente, na administração do Dr. Piva, juntou-se ao SESI aqui também o SENAI. E nós passamos a ter, então, um superintendente para as duas entidades. Mas esse prédio ficou, então, como um símbolo, não só para abrigar as entidades, né, SESI e SENAI, mas principalmente como um mostruário típico da presença da indústria na Avenida Paulista, no estado de São Paulo e no Brasil, né? Então nós temos o prédio como uma casa administrativa e o teatro como, né, que posteriormente, né, passou a se chamar Centro Cultural, né, com o nome da esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? O SESI navegava em mar tranquilo. E em 1980, sob a administração do Dr. Luiz Eulário
de Bueno Vidigal Filho, nós tivemos conturbações muito grandes, externas e internas. Naquele tempo era ministro, no tempo do governo Figueiredo, Jair Soares, do Rio Grande do Sul, que fez uma medida retirando a contribuição do SESI e dos ESSES, praticamente estatizando os SESIs e os ESSES. E foi preciso fazer uma comissão de presidentes de entidades dos ESSES para procurar o presidente Figueiredo, que estava em viagem na Colômbia, e procurando levar a ele o problema, e ele imediatamente revogou essa medida e voltou então à parte da tranquilidade. Mas nesse período do Dr. Vidigal, nós tivemos também o SESI, como foi dito atrás, mantinha e abriu muitos cursos de ensino baseado no salário educação, que era transferido para o SESI. E houve um corte nesse salário educação, na área estadual e na área federal. E esse corte, então, provocou um distúrbio muito grande, que foi sentido na administração Vidigal. Anteriormente, houve até necessidade de muitas demissões e houve um período de grande sofrimento por parte do presidente da Federação das Indústrias, dos empresários, conselheiros do SESI, que depois foi restabelecido. E posteriormente, então, foi presidente da casa o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Nós tivemos duas grandes modificações. Houve um decreto, e através desse decreto, baseado na Constituição, que foi promulgada naquele tempo, né, a mais recente Constituição nossa, né, nós tivemos a queda da isenção tributária dos postos de abastecimento. E os postos de abastecimento ficaram inviabilizados de funcionar. E o doutor Carlos Eduardo não teve outro caminho a não ser, então, a extinção dos postos de abastecimento, com cerca de desligamento de 1.200 colegas do setor de abastecimento. E havia ideias externas ao SESI, na parte dos círculos operários, na parte de sindicatos, na parte de cultura. Houve também duas ideias da Globo, que era a ação global e que era o operário padrão. E o SESI, então, foi o realizador desse operário padrão, que partia da indústria para a região, para o Estado e para a nação. Então, envolvia as indústrias da pequena cidade, da cidade e da região, do Estado e para a nação. Primeiro havia a inscrição da indústria e do operário, né? E ele era apresentado pela votação dos colegas. Quer dizer, ele tinha que ter primeiro uma atividade funcional e uma atividade social. Então, eram as duas coisas que se intercalavam. Se ele fosse um excelente funcionário, mas fosse uma pessoa fechada, que não tinha sociabilidade, ele não era escolhido. Quer dizer, os escolhidos eram padrões de pessoa para a produção e para a vida social. E outra coisa, o operário padrão do ano anterior participava da solenidade, da filmagem, do operário sequente e assim por diante. Então aquilo foi uma coisa extraordinária, né? A Ação Global era um atendimento com o chamamento da Globo. Pelas pesquisas que nós fizemos, 99% das pessoas que iam à Ação Global eram motivadas pela Globo. 1% era pela propaganda do SESI e pelo boca a boca. E nesse local tinha atendimento à saúde e tinha recreação. Posteriormente, nós ampliamos em São Paulo o atendimento às crianças também. Passamos a ter atendimento para as crianças, porque nós observamos que muitas famílias iam com as crianças. E o SESI passou a fazer em São Paulo uma ação global mensal. E essa ação global se dividiu em ações locais que hoje são realizadas com o nome de cidadania. SESI Cidadania. São ações globais de menor
menor tamanho, feita com as rádios locais, às vezes com as emissoras, que são as retransmissoras da Globo, mas que são um volume menor do que aquele volume grandioso que era a Ação Global. Então o SESI continua até hoje com a Ação Global Nacional, com as ações locais, que são o SESI Cidadania e outras atividades mais.